Olá, boa noite a todas as irmãs em Cristo que estão aqui e você que está ouvindo agora através do nosso portal, né, no YouTube. E não deixe de dar um ok lá, tá? E se inscreva. Quero dar bem-vinda a todas vocês no nosso mais encontro Servas em Ação. Nossa, gente, já passou, vai fazer 4 anos. Que Deus nos abençoe sempre com todas essas bênçãos. E aqui, mais uma vez, nós estamos trazendo uma serva em ação, a Melissa de Carla Bernardo. E logo, logo vai nos dar uma entrevista também, vai nos fazer mensagem e nos dar entrevista com o Carol Morgan. Então, seja bem-vinda a todas vocês. É com muita alegria. Eu, Silene, aqui de Manaus, Carol, nos Estados Unidos, e Edneia, que está lá em Recife. Edneia, é contigo, amiga. Boa noite, amadas irmãs. São amadas por Deus e amadas por mim. Sejam bem-vindas, né? Esta reunião é muito edificante e o nosso Deus está presente aqui conosco. Amém? Vamos ler o Salmos 145, a partir do versículo 10. Vamos ler um salmo de louvor ao nosso Deus. Diz assim: Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos do Senhor estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Amém? Veja, o nosso Deus está perto de todos que invocam, e invocam com sinceridade. O nosso Deus é bondoso em tudo que faz. Então, nós estamos aqui, neste momento, por causa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Então, nós vamos abaixar nossas cabeças e vamos falar com Ele. Querido Pai, bondoso Deus, que gratidão é estarmos aqui, na Sua presença, para dizer que o Senhor é tão misericordioso para conosco, tão amoroso, de ter mandado o seu único filho para morrer naquela cruz. E hoje nós podemos ter a salvação e podemos falar com o Senhor. Obrigada, Pai. Abençoe, Senhor Deus, esse momento aqui que nós estamos, Pai, reunidas para aprender mais de Ti, ficarmos encorajadas, Pai, para pregar o Evangelho. Se nós não podemos ir até os locais longes que não tem ainda a Tua igreja, mas que nós possamos ser generosas para ajudar aqueles que possam ir. Louvado seja o Teu santo nome por tudo que nós fazemos e por tudo que nós faremos. Obrigada pelo Seu amor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Edneia. Quero, nesse momento, chamar a Carol e Melissa. Fique à vontade. Ok. É um prazer estar com vocês hoje e estou vendo que algumas pessoas chegaram agora que não estavam no início. Então, deixa eu apresentar para vocês Melissa. Ela tem 48 anos, muito nova.
Ela é divorciada e não tem filhos. Tem 2 irmãs e 2 irmãos. A mãe dela e um irmão são membros da Igreja de Cristo no Guanabara, em Campinas. O pai dela foi evangelizado na década de 80 por Tessan Gilpatrick e Josephine, a esposa dele. Em 1984, Melissa começou a passar temporadas no AMO, servindo. Em 1989, ela se converteu e foi batizada na Igreja de Cristo na 9 de julho. O Sr. Valdir e Michael Lee Landon foram os responsáveis pela conversão dela. E nós damos graças por isso, porque ela faz muitas coisas boas. E agora, Melissa, eu agradeço que você aceitou fazer a entrevista comigo. Vamos para a primeira pergunta. Você me disse que frequentou e serviu em muitas congregações das Igrejas de Cristo no Brasil. Por exemplo, Butantã, 9 de julho, uma igreja no bairro de São Bernardo, que era a única congregação em Campinas naquela época, bem como no bairro de Guanabara. Conte-nos um pouco sobre os ministérios que você desenvolveu nessas congregações. Boa tarde, irmãs. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, tendo rostinhos conhecidos, a minha mãe, Dona Sebastiana, e estamos tão longe, então conforta o coração. Quando eu me batizei, em 89, tinha a congregação da Igreja de Cristo na Lapa, que não tem mais, então ficou por um período e depois nós começamos a congregar no Butantã. E aí, esse período de Butantã em 9 de julho, eu era adolescentezinha, então, assim, eu não tive o ministério. E também porque é aquilo, né? A gente acha que nunca está preparada. Quando eu me mudei para Campinas, que daí eu comecei a frequentar lá o São Bernardo, que era a única igreja, eu fui acolhida por aqueles irmãos e aí, assim, eles me chamavam para fazer. É lógico, né? Você fala, ai, não sei falar, eu não tenho jeito com criança. Sempre tinha uma desculpa, mas eles falavam, não, tô te chamando porque eu sei que você pode fazer. Então, assim, eles me chamaram, me acolheram e me deram a oportunidade para que eu fosse me desenvolvendo. Então, eu comecei dando aula para as crianças. Até eu lembro de um episódio de um menino que uma vez ele falou assim para mim, tia, você é muito chata. Ele parou a aula, né? Falou, tia, quer falar uma coisa, né? E para a aula. Ele falou, tia, você é muito chata e a sua aula é mais chata ainda. Aí eu falei, gente, eu preciso rever os meus conceitos, né? Porque a criança parou a aula para dizer que eu era chata, minha aula era chata. Então, assim, tudo foi aprendizado. E depois de uns dias, de uns meses, a mãe dele uma vez me chamou, porque ele tinha aprendido na escola que o mundo não tinha sido Deus que tinha criado, que tinha sido Big Bang, né? Aquela explosão. E ele falou: não, mas eu preciso falar com a minha tia Melissa, porque ela não me ensinou isso, e ela sabe. Então a gente marcou um jantar, eu fui, conversei. Hoje ele é nosso irmão, ele é casado. Então, assim, eu sempre lembro disso porque me ajudou muito. Embora eu tivesse o acolhimento dos irmãos, tinha algo que Deus estava direcionando, mas que eu precisava fazer a minha parte. Qual que era? Formas de tornar a aula mais agradável, né? Porque uma criança fala isso, as crianças são muito sinceras. Então, ali me acendeu uma luz, né? Então, eu fui trabalhando, e depois aí fui inserindo, eu sempre estudava um jeito, a internet não era tão acessível como é hoje, então nós usávamos os materiais que tinham lá, e nós tínhamos muito materiais bons que a Robin tinha trazido, a gente tinha um arquivo muito bom mesmo. Então, assim, a gente foi usando mais aquilo para trazer a criança. Eu aprendi que a gente tem que ter uma linguagem específica para ele, sim. Não adianta eu começar a falar as palavras, né, mais difíceis, porque a criança não vai entender. Então, a gente tem que trazer para aquela realidade da criança. E aí, depois, fui ser monitora, né, nas temporadas que a Igreja de Campinas era
eram os diretores no acampamento, então fui convidada várias vezes para ser monitora naquele local que eu me criei, que tem tantas experiências. É, e aí eu ficava mais com as crianças, a gente fez um trabalho muito legal com os adolescentes ainda lá no São Bernardo, então nós tínhamos uma sala, nós pintamos, nós fizemos uma série de coisas. Uma vez por mês a gente tinha aula num parque do Taquaral, que é bem conhecido em Campinas, então a gente se juntava, a meninada ia já no sábado e fazia lanche, e se reunia domingo, acabava o culto, a gente juntava os carros, ia para lá, e lá a gente tinha a nossa aula. Então, assim, foi um trabalho muito gratificante. Tem alguns adolescentes hoje, né, que já são tudo casados e que lembram, né? Sempre falam, ai, que saudade, a gente tinha um nome, a gente colocou TPC, é Tim, né, para Cristo, né? Então, assim, eles lembram até disso, a gente tinha camiseta, então, assim, marcou muito a vida deles e a nossa também, né? E depois eu me mudei para a congregação do Guanabara e continuei com as crianças. Então, assim, eu não tenho problema de assumir, né? Pode dar aula? Posso. No São Bernardo, por exemplo, houve uma época que nós estávamos sem gente para limpeza e a igreja também não tinha verba. E eu lembro que a gente morava atrás, bem na rua atrás da igreja. Eu estava desempregada, então assim, a irmã me chamava, Mel, você pode vir? Vou. Lavava banheiro, porque eu gosto de lavar banheiro. Aí ela falava, e aí, o banheiro tá bom? Eu falava, hoje eu convidaria Cristo para almoçar aqui comigo, de tão lavadinho que tá. Então, assim, o meu pensamento como serva é fazer o que eu tenho com o que eu posso. Então, assim, eu sei lavar uma louça, eu vou lavar uma louça numa reunião de casais. Eu vou ajudar com as crianças numa reunião de casais. Como aconteceu, eu tive por 7 meses, no fim do ano até maio, eu tive em Foz do Iguaçu. Então, é uma igreja que está começando, e lá a reunião de casais deles era um casal de irmãos que ficavam, ou só a esposa. Então, eles não aproveitavam a reunião. Então, quando eu estava lá, eu falava eu vou e fico com as crianças. Eu me programava com o meu trabalho, porque o meu trabalho é em shopping, então a gente abre todos os dias, horário, né? Um pouco mais estendido. Então eu ia ajudar. Então no Guanabara também foi dessa forma. Aí depois reunião de mulheres, os eventos, e por último, agora eu estava responsável por um grupo de oração. Só que daí aconteceu o meu trabalho, né? Que a gente vai falar mais para frente. Então eu fiquei por um ano e entreguei para outras irmãs. Mas assim, o servir é servir para mim em tudo. Não sei, mas se Deus está me chamando, Ele vai me capacitar. Eu tenho que usar o que eu tenho, porque eu tenho que fazer. Ótimo. Muitas boas ideias que você praticou. E que bom que tinham pessoas encorajando você para entrar no serviço do reino. E você aceitou e desenvolveu coisas boas. Eu fiquei lembrando e vendo na minha mente imagens de como foi quando nós começamos a obra em Manaus e depois uns anos em Cuiabá. Nós ministramos para as crianças, para os jovens, os adolescentes. Passamos tempo com eles em casa, convivendo com eles, ensinando enquanto a gente estava lavando as louças juntas, ou coisas assim. Isso é o que nós somos chamados para fazer. Isso é nossa missão. Isso é discipulado, de ensinar o que você aprendeu dos outros irmãos e irmãs para as pessoas que ainda não conhecem. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante que todos nós temos que aceitar para nós mesmos a missão que o Senhor nos deu. E eu vou dizer outra coisa. Começa com oração. E Edneia, sua oração foi muito linda. Eu agradeço. Eu e Daniel, no início do nosso casamento, começamos a orar a Deus assim: Senhor, por favor, nos use em qualquer lugar, em qualquer maneira que o Senhor quiser. E ele respondeu.
Nós fomos primeiro para Manaus e depois fomos para Cuiabá e fomos para Palmas, Tocantins, quando soubemos da existência daquele estado novo. E agora tem igrejas naquelas cidades capitais. Tem muitas congregações em Manaus. Tem duas congregações em Cuiabá e só uma em Palmas, porque eles não tinham muito apoio. Mas durante esses anos todos estavam fiéis e trabalhando para crescer a igreja e a obra lá. Então, eu fico feliz que você teve essa experiência de ser discipulado. Segunda pergunta. Em 2022, houve uma grande mudança na sua vida, quando lhe ofereceram uma nova oportunidade de emprego e você foi aceito. Você poderia nos contar o que esse novo trabalho envolve? Uhum. Então, eu sou formada em TI, mas eu sempre trabalhei com vendas. Eu tive uma experiência na área de logística e foi um pouco traumatizante para mim. Então, aí em 2022 veio o convite para que eu participasse do Museu das Ilusões, que é o trabalho atual que eu tenho. É um evento itinerante, é um museu de física voltado para a ilusão de ótica e que a gente roda o Brasil. Nós temos algumas unidades fixas, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós inauguramos há uns 15, 20 dias Recife, Uberlândia e tem aqui em Manaus. Goiânia está encerrando. Então, quando apareceu a oportunidade, primeiro foi em Campinas para coordenar o evento lá, e eu fiquei, aí acabou o evento, eles me propuseram para viajar. Falei, tudo bem, né? Eu não tinha nada em vista, tudo bem. Aí eu pensei, nossa, e agora, né? Como que eu vou fazer com as atividades da igreja? Porque no Guanabara, eu estava envolvida com tudo. Era reunião de mulheres, era grupo de oração, lá, aula das crianças, os cursos que tem lá de teologia. Então, a gente ia, ajudava. Então, assim, de tudo um pouco. Qualquer coisa que tivesse, eu estava envolvida. E, assim, era nítido que eu ia estar fisicamente fora, e aí realmente me deu uma preocupação, né? Porque como que eu vou ficar distante da congregação, né? Aquela coisa de uma centelha só, né? Um grande fogo faz, mas a gente tem que tomar cuidado para não se afastar e aí achar que tá tudo bem, quando a gente abrir os olhos já é tarde. Então, a primeira viagem que eu fiz foi para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu lembro que meu sobrinho, ele fez ser Cris bingo, então lá tem uma congregação. Então aí, toda vez que eu saio a cidade para onde eu já vou no Face, eu já procuro onde tem a congregação e eu já tento fazer contato com algum irmão. Até tô no grupo aqui de mulheres, né? Tem grupo de mulheres cristãs, tem irmãs do Brasil todo. Então a primeira coisa que eu faço é eu procuro lá o DDD da cidade e eu procuro alguma irmã que tem aquele DDD para eu poder chamar e perguntar sobre a congregação. Então, a primeira congregação foi Campo Grande, e é o que eu falo sempre para as pessoas. Deus, ele é tão bom que ele tem me colocado em locais onde sempre tem uma congregação, onde eu possa estar em comunhão e de alguma forma servir. A minha estadia em Campo Grande, ela foi um pouco curta, então assim, por conta do trabalho, primeiro mês, mês e meio, não dá para deixar a equipe, porque a equipe está sendo treinada, tudo. Depois desse período, é o que minha patroa fala, comece o desmame, vai soltando para que eles aprendam também. Então, eu participei um pouco, porque daí eu tive que ir embora para Campinas, porque eles iam inaugurar em São José dos Campos. Então, eu fiquei pouco tempo lá. Aí, São José dos Campos, conheci irmãos, participei lá da igreja. Depois de São José dos Campos, eu fui para Belém. De Belém, eu fui para Foz do Iguaçu, voltei para São Paulo e agora eu vim aqui para Manaus. Mas é o que eu falo sempre: Deus é tão cuidadoso com cada um de nós, que ele tem me colocado nos locais. E talvez mesmo que eu vá algum dia para algum lugar que não tenha, eu acredito que Deus já está me capacitando para que eu possa
apresentar esse Deus para as pessoas ali. Eu acredito muito nisso. E eu não tenho medo de nada disso. Eu sinto, né, igual eu vi a entrevista com a Priscila, né, e ela falou, que a gente veio para Manaus, e a senhora falou também, fiquei longe. Então, assim, a gente sente uma falta normal da família, da saudade, a adaptação acaba que é um pouco mais difícil, mas eu fico até períodos não tão longos, mas que fazem falta. Então, quando eu tô nas cidades, assim, eu me apego muito aos irmãos, porque eles são a minha família, né? São meus Uhum. irmãos. Nós temos um pai que é Deus, um irmão que é Jesus, e todos nós somos irmãos. Então, assim, o que dá para eu fazer, tem como eu ajudar, eu vou e faço. Porque eu me sinto confortada, é o que eu falo sempre, me conforta saber que ali tem os irmãos. Ótimo, ótimo. E você falou a verdade, que Deus abençoou você para te colocar numa cidade que tinha congregação. E, e eu fiquei feliz ouvir você dizer que se não tivesse, você teria vontade de começar a apresentar o Evangelho para as pessoas com quem você tem contato. E isso é uma coisa maravilhosa. E obrigada por isso. Amém. A terceira pergunta é essa. Esse trabalho que exige tantas viagens impactou sua capacidade e oportunidade de continuar servindo no reino, como você fez por tantos anos antes? Você poderia explicar como lida com isso? Então, de certa forma, sim, porque eu não estou mais fisicamente na igreja a qual eu sou membro, que é o Guanabara. Mas, ao mesmo tempo, todo esse tempo que eu estive fixa em congregações, que eu estive servindo, me ajudaram para que eu me desenvolvesse também aqui. Então, eu cheguei aqui em Manaus e eu fiz o primeiro contato com a Silene, e aí várias congregações já me chamaram, eu já pude participar, eu já estou, eu não estou fixa em uma congregação, porque aqui são várias. Eu falei, eu preciso conhecer todas, tem tantos irmãos, eu lembro das irmãs nos congressos, né, que se dedicam. Eu ficava pensando, gente, as irmãs vêm de Manaus. A gente está aqui em São Paulo, a gente mora em Campinas, 100 quilômetros de São Paulo, e às vezes a gente nem se esforça para estar ali. E quanto esforço essas irmãs fazem, né? O ano todo elas se empenham e fazem riff, vão vendendo as coisas para poderem estar ali. Então, todo esse tempo Deus me preparou para isso, né? Então, e ele tem preparado, ele tem cuidado, e assim, eu tô totalmente, eu fico muito feliz e eu sou muito agradecida a Deus. Então, quando eu fiquei ainda, já faz 2 anos, né, que eu tô nesse trabalho, e aí, o primeiro ano, eu estava à frente de um grupo de oração no Guanabara. Então, quando eu disse para as irmãs que eu iria viajar, eu falei, tá na hora de outras irmãs assumirem, porque assim, para mim, o reino é isso. Nós temos que estar discipulando, ensinando as pessoas, porque todo mundo tem que estar preparado. É o que eu falo para as irmãs. Toda irmã, na minha opinião, tem que ter um devocional pronto. Se precisar, se está numa reunião, você precisa partilhar a mensagem do Senhor, você tem. Eu tenho um devocional pronto na minha Bíblia. Eu tenho, por exemplo, eu gosto, né, das crianças, então eu carrego, eu trouxe para cá uns aqui que a Robin me deu. Então, se eu precisar dar alguma aula para criança, eu tenho aqui. Aí eu carrego na minha bolsinha, na minha Bíblia, com a minha Bíblia. Então, nós mulheres temos que estar preparadas. Nós não podemos só deixar para o homem, não, porque precisou, faltou uma irmã, tem criança aqui que não contávamos. Então, assim, a gente tem que estar preparada. Não, não tem como, assim, quando a gente confessa que está aceitando a Cristo, que a gente decide largar tudo e seguir, é na totalidade. Então, toda irmã, porque eu tenho vergonha, eu também tinha, eu também não era nada, mas eu me permiti, eu falei, Senhor, então o Senhor me usa. Se o Senhor acha que eu tenho capacidade, o Senhor vai fazer por onde? E Deus vai levando, o Espírito Santo vai conduzindo, mas a gente tem que permitir que ele entre e que ele nos conduza, porque ele não vai invadir.
e ele chama. Por exemplo, no São Bernardo, irmãos me chamavam. E eu só cabia a mim que, ok. Houveram congregações, por exemplo, que eu falei, eu posso fazer, eu quero fazer. E aí também eles me deram a oportunidade. Então, assim, é, é, ter, a gente vai amadurecendo com o tempo, mas a gente tem que estar aberto e preparado. Falar, Senhor, o Senhor me usa. O Senhor me colocou aqui, igual a Maria Rosária, né, Naves? É, onde florescer onde Deus te plantou. É exatamente isso. E eu penso muito nisso. Se Deus me colocou aqui, propósito para isso tem. Ótimo. E é até uma coisa que eu sempre, isso é uma coisa que eu falo para minha equipe, né? Eu falo, gente, eu primeiro ensino vocês, eu dou toda a orientação, depois eu solto, porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva e aí né, nada vai parar porque eu morri ou não estou mais aqui. Então, tem que estar preparado. Isso é uma coisa que foi feita, né, com esse grupo de oração. Então, por um tempo, por um ano, eu dei suporte mesmo distante, toda reunião eu estava online, eu ajudava. E aí hoje está tocando, né? Porque a palavra do Senhor diz, né, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Então, o trabalho vai continuar, porque é Ele que está no comando. As dificuldades vão ter, vão, mas o que que eu sei para contribuir? Então, eu vou te ensinar. E aí, vai discipulando, né? E vai multiplicando isso. Uhum. Isso. Multiplicando é a palavra-chave. Fazer, 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 a gente pode, mas multiplicar é outra coisa. Quando cada pessoa que você ganha está fazendo o que você ensinou, veja quantas pessoas mais são do que só uma. Se Exato. você ensine ou faz discipulado com 10 pessoas, e elas com cada uma com 10 pessoas, e elas com 10 pessoas, olha o número que vamos chegar, pela glória do Senhor. Amém. E eu acho que essa jornada que você já está fazendo, você está crescendo muito em sabedoria e a maneira de falar para as pessoas que dá encorajamento e que leva uma pessoa para querer participar numa coisa assim. E você entende muito bem o propósito da nossa missão. Queremos fazer discípulos que vão fazendo discípulos, como os apóstolos fizeram. Eu faço discípula. Uma das mulheres que eu passei muito tempo com ela em Manaus foi a Lourdes Balabush. E ela tinha uma vontade de ensinar aulas para as crianças, mas não tinha muita oportunidade fora da casa dela. Tinha muitos irmãos, então ela fazia aulinhas com elas, com eles. E eu convidei porque como um membro da equipe em Manaus, eu estava fazendo tudo que eu poderia fazer, o mais possível. Não tinha nenhum momento para pegar outra coisa. Então, eu falei com ela e eu perguntei dela se ela quisesse trabalhar comigo, me ajudar no início com uma aula para crianças de 4 a 6 anos. E ela topou, ela disse que gostaria muito. Então, nós passamos um tempo, toda semana, por algumas semanas, juntas, preparando material, fazendo as ilustrações, planejando a lição com uma história bíblica e uma aplicação daquela história, daquela verdade bíblica, que é realmente a coisa mais importante numa aula. Temos que conectar aquela verdade que achamos na Bíblia com a vida das pessoas, os adultos e também as crianças. Então,
eu agradeço mesmo que você falou essas coisas que você falou sobre esse crescimento espiritual que você já passou e ainda está passando. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição. Eu tenho um plano bem futuramente aí de hora que eu me aposentar, continuar viajando, mas aí pelo reino, né? Então, quem sabe, né? Tudo isso faz parte, mas enquanto isso, eu vou fazendo o que eu posso, eu vou amando cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos e ajudando, porque o amor que eu recebi de Deus, ele é impagável, né? Então, o que eu puder fazer para diminuir, né, meu débito lá, eu tô aqui. Ouvi alguém dizer uma vez que depois de pedir ajuda de uma das irmãs na igreja mais velha, que queria que ela ajudasse na aula dominical. E ela disse: Eu já fiz isso quando meus filhos tinham aquela idade. Eu estou aposentado disso. Eu não vou dar aula mais de novo. E essa pessoa disse: Oh, eu sempre pensava que a nossa aposentadoria como cristãos fosse o céu. Isso é nossa aposentadoria. Não é uma coisa que vamos ganhar ou qualquer coisa física. É o céu. Isso é a nossa promessa. Então vamos lá todas juntas. Tudo juntas, Vamos exatamente. nos procurarmos quando chegarmos lá. Exatamente. E vamos trabalhar aqui, porque é isso que Deus quer que a gente faça, né? A gente tem que se É, reconhecer totalmente dependente dele e a gente faz a nossa parte, né? exatamente. Então, é só isso que eu tenho. Eu amo vocês mas eu vou ter que sair agora. Vou dizer tchau e até a próxima. Até a próxima. Deus Ok? abençoe. Tchau, Obrigada, Carol. tchau. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Então, vamos dar sequencial, lembrando do nosso ministério, que é fazer a missão do Senhor, como já foi dito aqui pela nossa irmã Melissa e Carol. E uma dos nossos missões é pregar o evangelho. E com esse intuito, nós estamos lembrando o nosso ministério, que é o Colheita Brasil, onde nós brasileiros estamos fazendo a diferença. Já faz mais de 60 anos que a Igreja de Cristo chegou no Brasil através dos irmãos missionários americanos. E hoje a gente levanta uma bandeira que nós precisamos dar continuidade, porque o trabalho continua no nosso Brasil. Não todas as congregações têm Igreja de Cristo, aliás, em todos os estados tem Igreja de Cristo, ainda está faltando. Então, a gente fez esse levante, já estamos entrando para o sexto ano, que é plantar o amor de Deus nas capitais que ainda não têm Igreja de Cristo. Então, é junto que a gente vai conseguir isso. Então, o Colheita Brasil tem esse intuito de reunir irmãos para fazer esse ministério. E nós temos o nosso grupo especial de mulheres, servas em ações, que vem com o propósito de levantar essa bandeira nas suas congregações, entre a Irmandade, onde ela for, levando essa ideia do nosso ministério. Então, nós, mulheres, nós estamos aqui prontas para amar, motivar, imitar, glorificar, apoiar e semear esse ministério. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente depois.
Em novembro, sempre em novembro, segundo domingo de novembro, a gente faz uma grande oferta nacional. Às vezes temos irmãos que reúnem ao longo dos anos, do ano, no caso, para doar nesse dia. Então, é um dia especial que a gente tira para isso. Mas você pode manter essa oferta, não na totalidade que você venha juntando, mas anualmente você estipula um valor que você queira doar para esse ministério. E também nós temos, lembrar vocês que o Colheita Brasil, desde o mês passado, a gente está com a gente mudou de congregação para juntar o dinheiro. O Pix continua o mesmo, somos todos Colheita Brasil, e você pode fazer a sua oferta, tá? Agradecemos muito à Igreja Bela Vista de Bauru, que está nos ajudando nesse propósito. E você pode ter toda e qualquer informação sobre o projeto, a missão Colheita Brasil. Acesse nosso site, no Instagram, em vários mídias nós estamos aí reunindo. Também quero trazer, sempre lembrar a gente, coisas maravilhosas que acontecem entre nós, Irmandade. É o nosso aplicativo, tá? O Daniel, filho do João Cruz, eles juntos elaboraram esse aplicativo fantástico. Você encontra que as congregações, como a Mel estava falando, que ela viaja por vários locais, e aí chega um determinado local, aqui tem Igreja de Cristo, vai ver no aplicativo, está lá. Ele dá diretamente a localização e todas as informações. Ah, você quer saber mais sobre o Colheita Brasil? Está lá. Ah, você quer fazer louvores? Está aí também. Você quer ler a Bíblia no planejamento? Também tem lá. Tem estudos, tem lições para você ensinar. Gente, é maravilhoso. Você pode entrar, baixar o aplicativo e ter em mãos todas as informações que você precisa da Igreja de Cristo, tá? E também quero lembrar vocês que nós temos literatura evangélica mantendo a sã doutrina. A editora Resgate tem esse propósito, tem livros fantásticos. Eu assino embaixo, tem livros maravilhosos, vocês podem ter acesso. Também quero trazer o Ebenezer. O Ebenezer também tem livros maravilhosos que vocês podem acessar também pelo site deles, tá bom? Então, nesse momento, eu quero trazer a Melissa. Melissa, só tenho olhos para ti. Lindo tema, amiga. Então, encha a palavra do Senhor para nós. Fique à vontade, tá bom? Boa tarde, obrigada. Para nós também, aqui já é boa noite, né? Então, vamos começar. Quando a Silene me convidou, eu pensei, o que que eu vou falar, né? Então, eu vou falar algo que é meio relacionado ao meu trabalho, que é o trabalho de, né, o Museu de Ilusão de Ótica, então, relacionado aos olhos, que é tão mencionado na palavra do Senhor. Então, pode ir para o próximo. O que é o olho, primeiramente? O olho humano é um complexo sistema óptico capaz de distinguir até 10.000 cores. Os olhos apresentam como funções principais a visão, a nutrição e proteção. Ao receber a luz, os olhos a convertem em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro, de onde são processadas as imagens que vemos. As lágrimas, por exemplo, elas são produzidas pelas glândulas lacrimais, protegem os olhos de poeira e corpos estranhos. O ato de a gente pestanejar, que é abrir e fechar o olho, né, também contribui para manter o olho sempre hidratado e limpo. Nem as câmeras fotográficas mais modernas chegam perto da complexidade e perfeição dos olhos ao capturar imagens. Pode passar para o próximo. Mas o que é que a Bíblia,
a palavra de Deus diz sobre os olhos? Nós somos criação de Deus, né? Criatura de Deus. Então, Deus fez tudo isso. Fez o olho, ele conhece perfeitamente. Vamos ver lá em Mateus o que fala a respeito dos olhos. Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, você olhar as outras pessoas com inveja, todo o seu corpo estará na escuridão. Portanto, se a luz que há em vocês não passa da escuridão, então a escuridão que há em vocês é enorme. Pode passar o próximo. Então, bom, o que os meus olhos veem? Isso aqui é uma foto lá do museu, é uma foto ilustrativa. O que os nossos olhos estão vendo, né? A palavra de Deus fala que o olho é a fonte de luz para o corpo, porque está associado à claridade e à pureza. Então, todo o corpo se ilumina. Fala que se a gente olhar para as pessoas com a intenção de ajudar, o nosso corpo vai se iluminar. Mas se a gente olhar com inveja, tudo vai dar. Nosso corpo, na verdade, vai estar na escuridão. A gente vai estar com os olhos abertos, mas o nosso corpo vai estar na escuridão. O ver, né, é muito importante para todos nós. Então, tem pessoas que nascem sem a possibilidade de enxergar, e todos nós, com o passar dos anos, vamos perdendo um pouco aí da visão, né? A gente usa aqui a famoso óculos, que são as lentes corretivas, porque a gente já não enxerga mais como a gente enxergava antigamente. Mas, para Deus, isso acontece como? A gente vai perdendo como? Como a gente não obedece ao que Deus quer que a gente obedeça. Quando a gente não obedece a palavra dele, o nosso corpo vai ficando na escuridão, mesmo a gente enxergando. Então, o que é que nós estamos olhando? Pode passar para o próximo. O olho é um órgão muito importante na vida cristã. Através de um olhar, pode-se dizer muitas coisas. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo aí a figura, ali a cadeira parece que não tem pés, que eu estou ali flutuando, certo? É uma ilusão de ótica. Na verdade, essa cadeira ali, ela tem um pé total que está escondido ali atrás para suportar o peso, mas quem olha assim acha que ela não está, que eu estou flutuando ali porque os pés dela estão cortados. Pode passar para o próximo. Então, o nosso olho é a mesma coisa. Às vezes, a gente vê uma coisa e acaba entendendo outra. E como que funciona isso na nossa caminhada cristã? O que efetivamente eu estou vendo? O que é que eu estou permitindo que meus olhos tenham acesso para minha caminhada? Em 1 João 2,16 diz que, pois tudo que há no mundo, aquilo que é agradável à nossa natureza pecadora, aquilo que é agradável aos nossos olhos e o orgulho pelas coisas desta vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. A gente está vendo aí um túnel todo tortuoso, e às vezes é exatamente assim. É lógico que as coisas que o mundo disponibilizam, elas são bonitas, são gostosas, mas elas nos levam à perdição. E nós temos que estar atentas ao que nós estamos vendo. Onde é que a gente está focando? E assim, não dá para falar só dos olhos sem falar da mente, sem falar daquilo que a gente deixa entrar no nosso coração. Não tem como. Então, por isso que há um cuidado do que é que eu estou vendo. Porque, pelo menos nós, né, que temos uma visão ainda normal, a primeira coisa é o olhar. Então, eu vou olhar e aí eu começo a pensar em coisas, sentir coisas, mas tudo partiu daqui. Então, o que eu estou vendo, né? Eu estou permitindo que Deus me ajude a distinguir o que eu estou vendo, se é bom, se não é, se é agradável, se não é. Eu tenho essa consciência. E como é que eu tenho essa consciência? Irmãs, nós temos que saber a nossa identidade, quem nós somos. Nós somos filhas de Deus. Nós não estamos aqui por acaso.
Nós sabemos que Deus tem coisas grandiosas para nós, mas eu preciso de alguma forma fazer valer. E aí, aonde que eu tô, para onde é que estou olhando? Para onde que estou direcionando o meu olhar? Eu vou passar por quando a gente tem um objetivo muito claro, eu penso que eu sei que eu sou uma filha de Deus, eu sou uma serva de Cristo. O meu objetivo qualquer, para mim é muito claro, é vida eterna. Então eu tenho que seguir. As coisas vão acontecer, coisas virão para me tirar meu foco, é igual esse corredor aí. Tá todo torto, todo sinuoso, mas eu tenho que ter o quê? Objetivo. Cristo é o meu alvo. Vida eterna é meu objetivo. Então, é para lá que eu devo caminhar e seguir. Porque as coisas do mundo, ótima, bonitas, as coisas são bonitas, são atraentes, senão a gente não errava, a gente não pecava, não é isso? Se fosse tudo feio, tudo não ia ter graça. Então, mas é tudo bonito, é tudo gostoso, e aí é onde muito facilmente a gente se perde. Porque a gente tira o foco de Cristo e a gente acaba se perdendo. Pode passar o próximo slide. Provérbios 4:25 diz: olhe sempre para a frente, fixe o seu olhar no que está adiante. Nós, como cristãos, sabemos que o que está adiante e o que está para frente. Pus a imagem do céu bonito, mas é justamente isso. A gente pensa rumo ao céu, rumo à vida eterna, né? E não é brincadeira. Lamentavelmente e infelizmente, a gente tem que muitas vezes ser corrigidas. É gostoso? Não é. E muitas vezes ajudar a outra irmã, talvez corrigir também uma outra pessoa. Mas é o que eu falo sempre. Existem jeitos disso ser feito, sempre com amor. Olha o amor que Cristo teve por cada uma de nós. Ele foi à cruz, ele levou os nossos pecados. Ele veio cumprir o plano de Deus. E ele morreu por mim, morreu por cada uma de nós. É algo que a gente nunca vai conseguir pagar, mas a gente tem que tentar andar o mais correto possível, porque um dia ele vai voltar de novo. Ele vai voltar para nos levar. E a gente nós pretendemos estar lá, irmos com ele. Mas a gente tem que focar, muitas vezes. Muitas vezes, assim, eu fico pensando, né? Houve um período lá em Foz do Iguaçu que a congregação tinha muita atividade. Aí uma irmã, até ela trabalhava comigo, ela falou, nossa, a gente tem tanta atividade na igreja, ela falou que só fico na igreja. Foi esse termo que ela usou, né? Daí eu falei, você tem que ver, não adianta a gente também querer fazer tudo, estar em todas as atividades e deixar outras coisas para trás, como sua casa, seu marido, seu filho. Tem que ter tudo uma harmonia. Aí eu falei para ela, mas pensa bem, às vezes a gente reclama de estar em eventos, em reuniões com a Irmandade, mas se você não está ali, você vai estar com outras pessoas que talvez não seja um momento bom, não esteja num lugar propício, agradável. A gente tem que levar a palavra do Senhor, mas a gente tem que tomar um cuidado para a gente também não se corromper, porque o mundo tá aí. E eu vejo muito mais o mundo influenciando do que nós influenciando. Então, nós temos que ser influenciadores. Nós temos que mostrar esse Jesus, esse Deus para as pessoas, para que elas tenham essa oportunidade. Então, o que nós estamos fazendo hoje, cada irmã que sabe o que ela abriu mão de fazer agora para estar aqui. Cada uma sabe, de repente, o sacrifício que fez para estar aqui. E Deus está vendo e Ele recompensa. E isso quem ganha também somos nós, porque a gente vai se fortalecendo. Quando eu preparo uma mensagem, eu levei cada lapada de Deus assim para trazer essa mensagem. E aí eu repensei muitas coisas. E Deus, saibam que eu aprendi muito mais do que talvez vocês com o que eu estou passando aqui. Para vocês podem ser coisas que já sei, já estou acostumada, mas talvez Deus tivesse me trazido para trazer essa mensagem, porque eu precisava dessa mensagem, eu preciso dessa mensagem.
E aí é isso, é a gente se tornando melhor a cada dia, se aperfeiçoando, a palavra fala que quem fala que não tem pecado chama Deus de mentiroso, então a gente vai pecar, a gente vai errar, mas a gente tem que pensar que o pecado talvez de hoje não vai ser o que eu vou cometer amanhã, e eu tenho que melhorar, e eu tenho que perseverar, porque se Deus voltar agora, Jesus voltar agora, ele vai estar me vendo tentando. Ah, ela erra, erra, mas ela está tentando. Enquanto ela estiver tentando, nós vamos. Pode passar o próximo, por favor. Provérbios 4:26. Olhe bem onde coloca os seus pés e todos os seus passos serão seguros. Quando eu digo que, na verdade, assim, esse versículo eu achei muito legal para falar olha onde você coloca os seus pés, né? E, na verdade, não sou eu que necessariamente coloco, Deus me coloca lá. Mas eu me sinto tranquila na caminhada, porque eu sei que Deus está cuidando. Foi o que eu falei na entrevista. Se Deus me permitir estar aqui, Ele tem um propósito, né? Tem um porquê de eu estar aqui. Então, assim, é confiar, saber que Deus é um Deus amoroso, que tem momentos que a gente vai ter que se negar, que vai doer, mas que Ele está cuidando, porque Ele nos ama. O amor dele, a misericórdia dele, a gente não consegue ter noção, porque não é a mesma medida que a gente usa de amor e de misericórdia. Então, a gente tem que sim olhar para onde a gente está caminhando. E de repente, sabe o GPS, o GPS te manda por um caminho, aí você erra o caminho e ele fala, refazendo a rota. Eu penso que é justamente isso. Quando a gente está andando, indo, a gente se desvia e Deus fala, né, através do Espírito Santo, refazendo a rota, porque a gente tem que estar com os olhos abertos, os ouvidos abertos e o coração puro para receber aquilo, para que a gente possa refazer a nossa rota e voltar para os caminhos do Senhor. Na vida, nós temos muitos desafios. A gente tem muitas situações. Tem hora que você fala, Senhor, será que eu vou aguentar? São nesses momentos que a gente deixa de caminhar e Deus passa a nos carregar. Porque tem situações que, humanamente, são muito difíceis. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que está cuidando. Ele não vai permitir que a gente caia, se não for, né, por nossa vontade. Enquanto nós estivermos conectadas em Deus, Ele não vai deixar. Agora, tem a questão de repente, a gente ir vendo, vai deixando, uma coisinha entra aqui, uma coisinha entra ali. Quando a gente vê, a gente se distanciou de Deus. E aí, para a gente sair da comunhão, né, da presença dele, é muito rápido, porque a gente já foi se distanciando sem ao menos perceber. Quando a gente está com a vida bem entregue, a gente percebe. E aí é o que eu falo sempre: se nós estamos passando por lutas, é porque a gente tá no caminho certo, né? Porque o mundo já é do maligno. Ele quer tirar as pessoas que estão com Deus, que são de Deus. Então, é claro que nós vamos sofrer mais, nós vamos passar situações mais difíceis, porque ele quer nos tirar de Deus. Mas nós temos que continuar. Quando cada uma aqui de nós que é batizada, que confessou sua fé, que confessou aceitar Jesus, fez a sua confissão de fé lá, eu penso que daquele momento em diante a gente só tem que pensar em seguir em frente. Desistir não é para nós, porque nós não somos os que retrocedem. Voltar atrás, não. É daqui para frente. E se tiver que ser se seu olho te faz pecar, arranca. Se seu braço faz pecar, arranca. Vai chegar com pouco lá. O mais importante é que a gente chegue lá. Deus nos criou para isso, né? E Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente decidir segui-lo. E nós temos que fazer isso. Pode passar para o próximo. Lá em 1 Coríntios 2:9, como dizem as Escrituras, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, ninguém viu, ninguém ouviu, nem nunca imaginou tudo aquilo que Deus tem preparado. Mas a palavra de Deus diz o que, que tem preparado para nós: a vida eterna, a cidade que Deus está preparando, né? Que as ruas serão de ouro, tudo aquilo da pérola. Então, assim, a gente não pode mensurar ou imaginar. A gente não consegue, mas ele está preparando o melhor para nós. Ele sabe, ele tem plena consciência de que nós passamos dificuldades, nós passamos provações. Deus sabe, Deus conhece, né? E ele tem como recompensa coisas boas para nós, porque ele é o Deus de amor, ele é o nosso Pai querido, né? Que nos deu nosso irmão Jesus por nós. Então, não tem como, quando nós somos cristãs, nós não acreditarmos nisso, nós duvidarmos disso, entendeu? Então, as provações vêm, as dificuldades vêm. Tem situações que somos nós que causamos, nem é o inimigo nos tentando. Tem situações que o inimigo nem tá lá, entendeu? Mas somos nós que pegamos aquela situação e trazemos para as nossas vidas. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós nos colocamos em perigo, colocamos até mesmo a nossa salvação, mas somos nós. E Deus está ali disposto, não é? Até o fim, se a pessoa chegar, se a gente erra, Senhor, me perdoa, não quero mais, me dê forças para continuar. Deus está ali a todo momento. Quem já perdeu, né, o seu pai físico, né, pai terreno, a gente sabe a dor que é, mas existe o conforto da gente ter um pai espiritual que está cuidando de tudo. E aí a gente vê as coisas nos pequenos detalhes. Uma coisa aqui que aconteça que eu falo, olha, o Senhor está cuidando, é Deus. Coisas que eu falo, não tem como não ser Deus. E tem pessoas que ainda colocam, não acreditam, colocam isso em prova, querem levar ele para o ramo da ciência, e a própria ciência vem confirmando, né, a existência de Deus em diversos relatos. Então, Deus tem coisas grandiosas preparadas para nós. Eu fico pensando assim, né, como se fosse, eu tenho um quarto lá no céu, né? Um quarto de bênçãos, tá lá, bênçãos da Melissa. E conforme eu vou indo, eu vou perseverando, eu vou evoluindo, eu vou recebendo algumas bênçãos. Deus vai me dando essas bênçãos que estão reservadas para mim. Então, é seguir em frente sempre. Pode passar o próximo. Isaías 33, 15, 16 diz assim: quem vive com justiça e fala a verdade, quem rejeita o dinheiro obtido pela exploração do povo, quem não aceita subornos, quem se recusa a matar a pessoas, quem afasta os seus olhos do mal, é essa pessoa que vive segura, que se refugia numa fortaleza nas rochas. Ela terá sempre o que comer e beber. Até parece que está falando da atualidade, né? Quem vive com justiça, quem fala a verdade, rejeita o dinheiro obtido pela exploração do povo, quem não aceita suborno, quem se recusa a matar pessoas, afasta os seus olhos do mal. Então, assim, é tudo o que a gente está vivendo na atualidade. Mas está falando que há pessoas que não compactuam com isso. Essa pessoa, ela vive segura, ela está em Deus. Se refugia na fortaleza, nas rochas. E ela vai ter sempre o que comer e beber. É o cuidado e provisão de Deus. Porque, não sei vocês, mas eu gosto de assistir um programa lá que é aquele aeroporto, né? E um outro que é das fronteiras, né? Que mostra as fronteiras do Brasil, onde a polícia pega tráfico, contrabando, e assim, e é sempre assim, a pessoa recebe uma proposta, um dinheiro bom para fazer algo que é ilegal. E aí, se passar, beleza, se não passar, aí tudo desanda, né? Então, assim, quando a gente se percebe, a gente reconhece quem nós somos, quando nós nos reconhecemos como filhas de Deus, no caso, eu sei que situações difíceis virão, mas
eu sei que Deus está cuidando. Então, Ele vai me dar, vai me ajudar a passar por isso. E quando nós estamos em Cristo, Ele não deixa faltar aquilo que Ele falou lá no Sermão do Monte, a comida, a bebida e a roupa, Ele não vai deixar faltar. O demais é o demais. Mas o básico que a gente precisa, Deus está cuidando, está providenciando. Então, assim, as pessoas hoje, eu vejo, vivem naquela questão do consumismo, e às vezes a gente também entra nessa, né? Aí também serve para mim, que eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então, as redes sociais, né? A gente fica muito online o tempo todo e isso vai entrando. Então, assim, a gente vê uma chamada aqui, uma chamada ali. Eu vejo muito no trabalho. Eu não sou tão interagida com esse negócio de influencers, nem sei quem são, mas eu vejo que as meninas lá do trabalho, elas sabem todos os influencers que tem, e aí segue os influencers, e aí usa os produtos, mas assim, eu falo, gente, a pessoa que tá ali, ela ganha para isso, ela tem um patrocínio, aí gasta lá o salário, né, com coisas que são supérfluas, assim, aí vai comprar uma réplica de uma bolsa lá, a bolsa que custa 15 mil na loja, ela vai comprar uma réplica que custa R$ 300 por um produto que nem tem qualidade. Quando, às vezes, por R$ 300 você compra um produto de qualidade que vai durar, entendeu? Então, assim, as pessoas estão tão nessa questão de influência, estão tão fora de si que elas estão seguindo e elas não percebem, elas não estão percebendo, porque elas estão deixando o olho ver aquilo que é agradável e isso está entrando no coração. As pessoas já não sabem, não estão sabendo mais o que é o certo, o que é o errado. Eu vejo isso a todo momento lá no trabalho. Principalmente aqui em Manaus, me chocou muito, porque é uma situação de mulheres que são casadas, mas que têm outros relacionamentos, e outros relacionamentos com homens e mulheres. Então, eu fico pensando, aí eu penso muito em Deus lá, quando olhou Sodoma e Gomorra, né? E quis e destruiu. Eu falo, gente, olha Deus olhando pra gente, né? Como que tá? Ele deve ter o mesmo sentimento que ele teve lá atrás, mas mesmo assim ele está disposto a nos aceitar se nós pedirmos o perdão. Então, é muito claro isso. A gente tem sim que se afastar, né, do mal. A gente já tem consciência de algumas situações do que é bom, do que não é. Eu não preciso, de repente, experimentar algo ilícito para saber que não é bom. Eu não tenho que ter essa experiência. Então, a gente tem que, sim, correr do mal, né? Como José fez com a esposa do Potifar lá, né? A esposa do faraó. Correu do mal, fuja da aparência do mal. Então, se a gente está vendo que o negócio não é bom, vamos sair fora. Eu não tenho que ficar indo lá perto do negócio, dançar e sair fora. Não, porque uma hora o negócio me pega. Então, a gente tem que estar alerta para isso. Próximo slide, por favor. Salmo 123, 1 e 2. Para o Senhor levanto os meus olhos, para o Senhor que tem o trono nos céus. Assim como os escravos olham para os seus donos e as escravas para suas senhoras, também nós olhamos para o Senhor nosso Deus, esperando que ele tenha compaixão de nós. Então, é tudo isso que eu tenho falado. A gente tem que ter o nosso objetivo, o nosso alvo fixo, é Cristo, é a nossa vida eterna, e ele vai vir nos socorrer e que ele tenha sempre compaixão de nós, sim. O amor de Deus, como eu já falei, né? A gente não tem noção do amor, da compaixão, da misericórdia, mas ele nos ama. Ele decidiu nos amar primeiro. E nós só entregamos a nossa vida a ele e estamos perseverantes. Eu vejo mulheres aqui fortíssimas, algumas que eu conheço, mulheres que têm as suas experiências com Deus. E eu vejo mulheres que serviram de exemplo, porque no momento de dificuldade a pessoa estava lá perseverando. Eu falava, Senhor, que força. E hoje eu entendo o porquê.
Porque você se perceber dependente total de Deus, saber quem você é e saber que não tem outro caminho. Nós vamos ser eternas? Vamos. Nós só temos que decidir como a gente vai passar a eternidade. Ou a gente vai passar a eternidade lá nos céus com Deus, ou vai ser lá no inferno. Não, inferno não. Inferno para mim não é opção. Não tem que ser para nós opção. A nossa opção é o céu. Nosso objetivo é o céu. Próximo. Então vamos lá. E aí, como que a gente pode aplicar, né, esses olhos somente em Deus, somente nas coisas do alto? A gente tem que criar intimidade com Deus. Quanto mais perto, mais íntima eu for de Deus, mais fortalecida eu estou. E como que eu crio intimidade? Através da oração, grupo de oração, junto uma irmã e outra, confesse os pecados, tenha uma parceira de oração, alguém que você confie, que você possa abrir seu coração, e aí tenham momentos de oração entre vocês. Lendo a Bíblia, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, estudando, aprendendo, ajudando umas às outras. Pensamento só nas coisas do alto. Então, algum pensamento que não condiz vem à minha mente. Não, não, não. Sai. Eu vou pensar outra coisa, eu vou pensar em Deus, falar, Senhor, tira esses pensamentos da minha mente, me ajude. Então, assim, nas coisas do alto, o nosso foco é o alto. E aí, isso faz também com que as pessoas ao nosso redor, as pessoas vejam que há uma diferença. Que o nosso cristianismo não é um cristianismo como virou moda. Hoje é moda, né? De uns anos para cá, virou moda gospel. Então, tudo é gospel. Então, é o funk gospel, a questão da música. Funk gospel, rap gospel, sertanejo gospel, né? Gente, perdeu o foco. Porque, querendo ou não, esses ritmos nos levam ao quê? Ao que a gente conhece, o pagode, o funk. E aí, com a mensagem de Cristo, eu acho que é uma coisa que não casa, na minha opinião, não casa. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, não é porque tá tudo aí que é gospel, que é tudo de Deus. A gente sabe que não. A palavra diz que surgiriam falsos profetas, não tem lá o lobo na pele de cordeiro. Tá a todo momento, tá escancarado. E aí, cada vez mais, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar íntimo com Deus para a gente saber o que é e o que não é. Comunhão com irmãos, a gente aprende, a gente cresce, a gente desenvolve. É fácil. Gente, tem irmão que, olha, dá vontade de fazer carinho com uma marreta. Eu sei que tem. Quantas vezes também eu não sou talvez uma dessas? Mas nós somos irmãos. É muito melhor eu aguentar um irmão desse do que cair para o mundo. Que daí as pessoas não têm noção, as pessoas não têm o amor verdadeiro, as pessoas não têm aquele laço, aquele vínculo que nós temos, porque nós temos o irmão mais velho que deu a vida por cada uma de nós, que foi a cruz por cada uma de nós. Então é importante a comunhão. Quantas vezes eu falei, não quero participar, não quero ir nessa reunião. Aí o Espírito Santo fica lá incomodando, não, vai, vai. Aí você fala, o que eu ia perder? Olha que banquete eu ia perder. Então, assim, às vezes nas reuniões, às vezes nos grupos de oração, a gente fala, nossa, né, só vieram 10 irmãs, olha, só vieram 12 irmãs. E é uma característica, né, das igrejas de Cristo, a gente não tem número, mas que nós tenhamos a qualidade. Nós precisamos de números. Tem tantas pessoas que estão perdidas, que precisam da mensagem do Senhor, mas é o que até acho que foi a palestra, né, da Buê, né, que a gente tenha que se cuidar primeiro, né? A Patrícia também falou sobre empatia. A gente tem que estar fortalecido. Nós temos que estar fortalecidas, firmes, para que a gente possa ajudar outras pessoas e a gente não caia. Eu ouvi uma vez de uma irmã, ela comentando que a mãe, né, estava com uma doença, um Alzheimer, e ela falou assim: a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa que cuida do doente, ela também adoece.
E é verdade. E como é que eu posso ser luz para uma pessoa se eu não estou fortalecida? Então, nem sempre eu penso e eu falo que aquela questão, né, até do Narcóticos Anônimos, né? Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, nem sempre isso é egoísmo. Não. É, eu estou me fortalecendo, estou me preparando para depois eu poder ajudar outras pessoas. É igual quando você pega um voo. O que que ela fala? Ah, em caso de despressurização, as máscaras cairão. Então você coloca primeiro em você e depois você põe no outro. É isso que é orientado. Então, se eu não me salvar e não puder fazer, eu não vou ajudar o outro. Aí, ao invés de ser, de repente, um, vão ser dois. Entendeu? Então, assim, a comunhão fortalece. Fortalece muito, mas é fácil, não, porque são várias pessoas, gente diferente, tem gente que está chegando agora, gente que não tem o conhecimento que eu tenho, e aí você ouve pessoas falando coisas que não são meio absurdas, mas assim, a gente tem que ter a paciência e ajudar, e a levar, para uma hora a pessoa vai amadurecer, vai entender, então deixa eu te ajudar, vamos estudar mais, o que que eu posso fazer e seguir. O quinto ponto é servindo. Use o que você tem e faça para o Senhor. Quantas de nós aqui gostaríamos de ter uma conta bancária bem rechonchuda para a gente poder ajudar de diversas formas? Mas é isso que Deus está pedindo? Não, porque é tudo de Deus. O ouro, a prata, tudo é dele. Tudo é dele. Tudo está sob o poder dele. Então ele não precisa disso, mas ele precisa sim que nós façamos com o que nós temos. Ele quer ver de nós, ele quer ver, Melissa, vamos lá, o que a Melissa pode fazer? Nossa, Melissa pode fazer muitas coisas. Melissa pode lavar uma louça, Melissa pode lavar um banheiro, Melissa pode receber um irmão, Melissa pode dar aula, pode ajudar, dar aula para irmãs, dar aula para crianças. Nós podemos fazer um monte de coisa desde que nós nos propomos a fazer. E é com o que eu tenho. Gente, foi igual eu falei. Houve uma época que eu estava desempregada e a irmã me chamou para fazer o quê? Vem ajudar na faxina do prédio. Beleza. O que que eu sei fazer bem? Que eu gosto de fazer? Eu lavar banheiro. Não é por nada, mas eu lavo um banheiro que joia. Então é o melhor. Era aquilo que eu tinha no momento para louvar o Senhor e honrar a Deus. E Deus sabe disso. Deus conhece meu coração, sabia. E às vezes a gente fica esperando, né? E isso é para tudo, não é só na questão do reino. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver aquilo, não, faça hoje, faça com o que você tem, faça com as suas possibilidades. Às vezes são pequenas coisas, uma palavra de oração, mas faça, use isso, tá? O sexto ponto. Seja grato a Deus sempre e por tudo. A gratidão, irmãs. É tão gostoso você sentir grato porque Deus te cuida, porque Deus tá te amparando, tá te fortalecendo. É tão bom e a gente precisa sim agradecer a Deus todo momento, porque a gente às vezes pede muito mais do que a gente agradece. A gente às vezes entra numa coisa de eu preciso disso, Deus aquilo, Senhor, eu preciso, me dê força, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente esquece de agradecer. Deus, obrigado porque o Senhor permitiu que eu acordasse. É tão simples. Eu acordei, o Senhor permitiu que eu tenha mais um dia de vida na sua presença. E às vezes a gente não faz isso. Agradece pela família. Tem os que dá defeito? Toda família tem. Mas agradece a família que você tem. Ame as pessoas. Pregue o evangelho com ações e palavras. Às vezes você não vai nem precisar usar palavras. As suas ações vão dizer que você é uma serva e filha de Deus e que você faz a diferença. Que seus olhos estão em Deus. Que você está nesse mundo, mas você não é nesse mundo. E que você quer ajudar pessoas, você pode ajudar pessoas. Eu não ligo se eu tiver que limpar chão de igreja. Eu não quero estar, de repente, no púlpito todo momento, nem é para mim. Por muitos anos, eu sempre fui a pessoa, sabe quando você faz a pipoca? Então, a pipoca tem, né, o fogo, a panela, o óleo e os grãos.
Então, muito tempo, eu era ali a panela, eu era ali o óleo ou a margarina que fazia, né, esquentava e fazia a pipoca, e outras pessoas apareciam. Eu não preciso aparecer, Deus sabe do meu coração. Então, se eu tiver que limpar um chão, eu vou limpar da melhor maneira. E as pessoas vão ver Deus agindo, vão ver que eu sou diferente. Eu fiz eventos muitos anos em construtoras, né? E aí houveram situações assim que é muito meio assim de ajudar a fazer uma coisa que talvez não era para eu fazer. Várias vezes eu tive pessoas falando, mas não era para você fazer, você foi e fez. Você tá aqui como coordenadora para você ficar só cuidando. Mas qual o problema? Eu sou menos por ter feito? Não vejo dessa forma. E aí as pessoas vão vendo em nós a diferença. E nós vamos usando isso a nosso favor. Aí a hora que você chega e fala, então, é porque eu sigo um Deus que diz que eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que fazer todos, Colossenses 3, né? Que tem que fazer as coisas sempre como se fosse para Deus. E é o melhor sempre. E Deus sabe das nossas intenções, do nosso coração. Ele sabe quando a gente faz realmente com a intenção de ser melhor, com amor, ou quando a gente faz esperando algo. E que nós todas possamos ser essas que fazem com amor sempre. Próximo. Então, o versículo que eu quero deixar aqui para o final, Hebreus 12, 2. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem a torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecida, suportou a cruz, sem fazer caso da humilhação que sofreu. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Amém por isso, amém porque Jesus escolheu vir para nos salvar e que nós possamos ter esses olhos fixos em Jesus. Hoje os meus olhos são somente para Deus. Porque eu sei que, eu estando com meus olhos fixos em Deus, Ele vai me cuidar, vai atender as minhas necessidades. Houveram vários momentos que eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? E Deus veio e me surpreendeu. Deus veio, já fez cada coisa na minha vida, então por isso que eu falo. Às vezes as pessoas me questionam, qual a sua religião? Lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, a maioria do time lá eram pessoas que não eram cristãs, e aí uma vez eles me chamaram, eles estavam todos conversando, eles me chamaram, não, e aí, né, me fala, né, qual é a sua, né, qual é a sua vibe, né, eu falei, do quê? No que você acredita? Daí eu falei, eu acredito em Deus. Aí eles olham assim, né? Porque daí já vem aquele monte de situações. Então é homofóbica, então é isso, é aquilo. Eu falei assim: eu acredito em Deus, eu sigo a palavra de Deus, porque eu tive os meus momentos com Deus. Eu tenho uma intimidade com Deus. Eu passei por vários vales da sombra da morte e Deus estava comigo. Então, eu falo daquilo que eu sinto. E eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para te falar. Se alguém quiser ouvir sobre esse Deus, eu estou aqui para falar. Então é justamente isso. Nós temos que estar com os nossos olhos em Jesus, fixos em Jesus. E todo o nosso corpo vai ser iluminado e nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é a salvação e a vida eterna. Eu agradeço a paciência das irmãs, o carinho por ter me escutado, me suportado. Muito obrigada, Deus abençoe. Que lindo, Melissa. Obrigada, irmã. Deus te abençoe também. Um olhar fixo no Senhor. Amém, obrigada. Tudo isso que a gente precisa. Vamos agora abrir um espaço para o bate-papo. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Ative aí o som. Tá bom? Oi, Melissa, obrigada. Que Deus te abençoe ricamente. Eu teve várias coisas que você foi falando que eu fui assim prestando atenção, né, tomando para mim.
Uma das coisas é a questão das reuniões. Infelizmente, né, muitas pessoas desprezam essas reuniões. Eu cheguei cansada, eu estava visitando uma irmã que estava doente, aí eu pensei como você, vou ou não vou participar, vou ou não vou entrar, mas eu disse, eu vou entrar e eu sempre aprendo muito com essas irmãs valorosas, sempre saio edificada, e é um tijolinho para crescer na minha fé. Então, a gente, de tijolinho em tijolinho, quando a gente vê, a gente realmente está bem mais madura, né? Está bem mais forte do que era antes. E a questão que você também falou sobre essa questão da fé, da questão de olhar para Cristo, eu percebi nesses 21 anos que eu tenho de cristã que todas as pessoas que se desviaram é porque em algum momento elas pararam de olhar para Cristo. Ou olharam para o irmão que, né, se estressou, se chateou, ou olhou para algum problema, ou olhou para, né, alguma dificuldade, mas se a gente realmente só olhar para Cristo, a gente não tem como se desviar. Não tem nada nem ninguém que vai abalar a nossa fé e, como você falou, o nosso foco, a nossa salvação é muito maior, é muito melhor, a gente não consegue imaginar, e isso faz valer a pena tudo. Tudo aqui que é tão pequeno, tão passageiro. Obrigada, minha irmã. Amém, verdade. Eu que agradeço pelo comentário tão rico. E é isso mesmo. A gente não tem que olhar, na verdade, as pessoas. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço, mas eu tenho que focar e seguir. Na minha caminhada também. Hoje eu olho para o lado e eu já não vejo mais algumas pessoas que estavam quando eu comecei. Só que eu vejo outras pessoas que não estavam quando eu comecei. E é justamente isso. É por isso que a gente tem que seguir sempre. Obrigada pelo comentário, Cecília, é um prazer. Olá, Oi, Mel, tudo bem? Estou aqui, Que delícia! estou falando aqui de Lisboa, Portugal. É, saudades de você, e quando eu recebi o convite, falei, eu preciso entrar nessa aula. Então, aqui já são 00:30, mas eu estou aqui. Amanhã tem que ir para o culto, mas eu estou aqui. E muito feliz de ver o quanto Deus tem feito na sua vida, né? Você sempre tão querida, tão amada. E essa aula que você trouxe serviu muito para mim também, porque nós temos um grande desafio aqui em Lisboa, né? Quando a gente veio morar para cá, a igreja que tinha aqui há mais de 40 anos é uma igreja que, depois que os americanos saíram, foram embora, voltaram para os Estados Unidos, é uma igreja que se perdeu, né? Com opiniões de pessoas, práticas que não estão dentro da Bíblia. E aí nós, quando mudamos para cá, pensamos, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então a gente começou a se reunir, um grupo pequeno, em casa, e hoje, pela honra e glória de Deus, depois de passar muito tempo fazendo culto no jardim, nos parques aqui de Portugal, Deus nos abençoou com espaço. E isso que você falou da questão de qualidade, hoje, assim, eu vejo o quanto isso é importante, né? Porque às vezes a gente passa assim, sei lá, em tantas igrejas aqui, né, que tem muitos brasileiros em Portugal, né? Então há muitas igrejas aqui de todos os tipos. E então às vezes você passa nessas igrejas, você vê tanta gente, você fala, nossa, e aí assim, a nossa igreja acho que assim, tem agora 11, 12 membros. A gente tem a escola da Bíblia aqui, faz online e tudo. Mas assim, algumas vieram, já não estão mais, mas é aquilo, a igreja tem que continuar, né? E às vezes essas coisas vem para tentar desanimar a gente, mas é isso que você falou. Eu não posso focar em pessoas, né? O que a irmã também falou. Se a gente focar os nossos olhos em Cristo, porque a igreja continua, né? É igual aquele cântico, caminhando eu vou para Canaã. Então, se você não vai, não impeça a mim, a igreja continua, né? E isso para mim foi muito importante, porque às vezes é difícil a gente entender isso, né? Que é mais qualidade. E a gente tá ali nesses 11 irmãozinhos, mas estamos caminhando, sabe? Semana passada teve um batismo de um adolescente, 12 anos, e foi muito bom. E assim, a gente está aqui tentando fazer a obra do Senhor também. Não é fácil, que a gente está, né, aprendendo tudo assim, né, na raça, no peito. Mas tem sido um tempo muito bom. E ouvir isso de você hoje traz assim, agrega mais, né, para o nosso crescimento espiritual. Obrigada, que Deus te abençoe e continue te usando. E quando quiser vir para Portugal nos fazer uma visita, já tem um lugar. E as irmãs têm. A casa aqui está sempre de portas abertas para receber todos os irmãos, né?
Quero agradecer o carinho, fiquei até emocionada. Você é uma pessoa muito especial, fez parte aí, né, fizemos parte de momentos, né, importantes da vida uma da outra, mais novas, passamos situações, e é muito bom ouvir, ver que vocês estão firmes também, estão perseverando, porque a luta é para todos nós. E vocês, né, estando longe, num país distante, onde, né, passou por esse tipo de situação, a igreja, vocês estarem seguindo, é isso mesmo, por isso que a gente precisa ter esses momentos, um fortalece o outro, né? Você passa isso em Lisboa, mas tem locais aqui no Brasil que a gente não tem congregação. Às vezes tem uma pessoa que se muda para lá e ela acaba até se perdendo ou indo para outras para denominação, porque ela não tem força, ela não tem incentivo. E isso é muito importante. A gente está sempre ajudando uns aos outros. Deus te abençoe, Deus multiplique o trabalho de vocês. Em breve eu vou te visitar. Ah, obrigada, Mel. Um beijo para o Jé. Que legal se encontrando. Alguém mais? Sim, Pode boa falar, Cleia. noite. Boa noite, meninas lindas do meu coração. Um beijo para cada uma de vocês. Melissa, Deus te abençoe em primeiro lugar. Segundo lugar, uma xícara de café para você. Eu amo café. Então, que bênção e que Deus use. Enquanto eu via você falar, eu pensava como Deus pode estar treinando você para nos treinar sobre como evangelizar lugares diferentes. Porque nós não somos daqui, somos passageiras, somos missionárias, né? E pode ser missionária ali no outro bairro, mas você está em outros estados. E Deus abençoe você com este trabalho, que seja próspero, que seja divino, porque com certeza Deus te deu com um propósito, não foi acaso. Não foi uma escolha sua, foi uma escolha de Deus, como você mesmo disse. E muito obrigada também por você ter trazido o olho físico. É muito bom quando a gente traz alguma coisa que dá para a gente olhar e lembrar. Então, eu corri lá no espelho, precisei dar uma saída no banheiro e fui apalpar meus olhos. Eu disse, uau, o que que é o olho, né? Quando Deus fala da língua, o menor órgão, mas que pode nos mandar para o inferno. E o que que é o olho tão complexo e ele consegue ver tudo ao nosso redor? Muito obrigada. Eu não vou esquecer, não é disso, por causa dessa correlação que você fez também, ajuda, é como ensinar crianças, não é? E que Deus abençoe você também nesse dom de ensinar crianças, que é algo maravilhoso. Ensinar a criança desde pequenininho a palavra de Deus, porque o reino a espera também, né? Se ela não for antes, quando crescer, o reino a espera. Então, Deus abençoe mesmo. Não tem mais o que dizer para você. Que Deus continue te abençoando. Josué passou aqui e ouviu a voz. E ele, quem é ela? Aí botou o rosto, eu conheço ela. Minha irmã, que o Brasil conheça através de você, que as mulheres conheçam através de você. Como encontrar a Igreja de Cristo em lugares onde você vai, não é? Que isso seja um exemplo para nós quando viajamos, porque de fato não estamos aposentadas ou encostadas de Deus, né? Eu vejo aqui Dona Sebastiana, linda no Provérbios, a sua mãe, muito edificante, e é isso, é prestar atenção onde nós estamos. O Senhor me levou para algum lugar, onde é que tem irmão aqui, que lá é a minha casa. Como a irmã falou, está em Portugal, eu tenho uma casa em Portugal. Obrigada, hein? Sobre isso, que o Senhor sempre leve você a lugares que tenham irmãos, como você mesmo pediu. E se não tiver, que você seja a luz onde você estiver. Com certeza você tem sido. Então, só tenho a agradecer a Deus por sua vida. Obrigada pela palavra. Continue ficando pronta para o que Deus quiser te usar, seja com coisas para aula dominical, muito lindo isso que você fez, seja com estudo bíblico, seja com esse olhar para ser a serva que Deus quer que você seja. Obrigada, Silene. Beijo também, né? Aproveita dela que está aí com você, viu? Aproveita. Mas não esqueça de dar uma xícara de café. Tem que ter café, Cléia. Obrigada, muito feliz.
Hoje eu sei que as pessoas que participaram, que elas tinham que estar aqui, e algumas pessoas que são tão especiais para mim. Então, eu sou muito grata a Deus, porque eu não vejo outra coisa a não ser o cuidado e a proteção de Deus. A gente fez uma parceria, ele falou, vai, eu tô indo, ele tá cuidando, eu tô indo, ele tá cuidando. É um amor que, para que eu vou querer, de repente, um outro amor? Ele é o meu amor do agora e do infinito, né? Do eterno. Então, eu continuo nessa. Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo. Deus abençoe, viu? Eu vou falar. Pode falar. Cléia, obrigada. Te Eu, abençoe. Saudade. o filho sempre aprende com os pais, né? E eu tenho aprendido com meus filhos. A Amém. Melissa, que Deus, ela passou por tanta coisa, mas Deus esteve sempre ao lado dela, segurando na mão dela, caminhando junto com ela. Tem também o meu filho Lucas, que às vezes eu tenho dúvida e chego nele e falo, Lucas, é isso, isso, isso. Ele fala, mãe, não. Ele me orienta. Então, eu sou uma mãe muito feliz por isso, né? E que Deus, eu peço toda noite por vocês. Obrigado por essa palestra que você deu, muito edificante, aprendi bastante, né? E que Deus continue te abençoando nesse caminho e que você jamais desista do caminho dele. Você, seu irmão e os outros seus irmãos também, eu espero que um dia estejam todos caminhando junto, né? Porque é muito triste você às vezes pensar que você vai entrar no reino e cadê? Se bem que você não vai lembrar, mas cadê? Você quer que todos os seus filhos, netos estejam juntos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A mãe está com saudades, se cuide, fica com Deus. Deus te abençoe. Te amo, viu? E todas as irmãs, foi um prazer enorme estar com vocês. Amo vocês. E minha casa também está às ordens aqui. Quando vieram para Campinas, venham tomar um café. Café aqui tem sempre. Tá vendo de onde veio o meu, o meu vício por café? Mãe, eu te amo, obrigada. Deus abençoe. Saiba que muito do que eu sou hoje, eu devo à senhora e ao meu pai. Então, vocês foram essa base tão importante na minha vida, apresentar o evangelho. Eu erro, eu sei, peço perdão pelas falhas, mas estamos juntos. É muito bom ter a senhora comigo nessa caminhada, como foi meu pai, como é meu irmão Lucas e os outros irmãos que nós estamos orando para que eles venham também. Se for da vontade do Senhor, eles virão. Essa hora tá Exatamente. muito linda. Saudade, te amo. Em breve estaremos juntas. Minha mãe Tá bom. maravilha. Faz o coração. Obrigada. Alguém mais? A Cleia perguntando, tem que aproveitar a Mel. A gente está aproveitando, sim. Muito bem. Eu sou Amém. muito feliz por ela estar aqui em Manaus. Então, eu agradeço, Mel, pela lição. Realmente, a gente cresce muito. E como você disse, quem estuda aprende mais, né? Mas, olha, cresci bastante. Dou graças a Deus por mais uma aula dessa maravilhosa. Se ninguém tem mais alguma coisa, vou dar por encerrado hoje. E em breve nós vamos estar, dia 9, acho que é dia 9 de novembro, e a Sebastiana vai estar conosco, né, Sabá? Obrigada por aceitar. A gente vai se ver em São Paulo, se Deus quiser. Amém. Quero agradecer a todos que participaram, agradecer a Deus. E amanhã nós estaremos, né, reunidos, cada um com a sua comunidade, para louvar e agradecer ao nosso Deus tão maravilhoso que nos permite acordar todos os dias, nos permite ter esse amor, essa comunhão. Por isso, fixemos cada vez mais os olhos em Jesus. Amém. Amém. Fala, Obrigada, Sabá. Mel. Obrigada, Mel. Deus abençoe você. Saudade, Amém. viu, linda? Saudade, linda. Um beijo grande. Amém. Beijo pra você também. Cuida da minha veinha aí, hein? Ah, eu tô cuidando. Pergunta para ela. Tá bom, vou desativar aqui. Obrigada, Silene. Beijo. Deus abençoe, irmãs.